Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus, e realmente é motivo de grande glórias ao nome do Senhor, por ter ainda igreja no tempo de hoje, né, irmão, que tira um domingo no mês para cultuar a Deus, para celebrar o Senhor em prol da família. Então, é motivo de grande alegria, né, e de grande glórias aos nomes do Senhor. Amém? Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo de número 64. Isaías 64, amém? Vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu trouxe aqui a NAA, mas eu vou ler na NVT mesmo. Amém? Então assim diz a palavra de Deus. Isaías 64, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Senhor: Quem dera abrisse os céus e descesse, os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem. Então seus inimigos entenderiam a razão de tua fama. Quando desceste muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos. Como os montes tremeram diante de ti. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nem olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Versículo 4 novamente. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Gostaria que você já olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim para ela: meu irmão, ou minha irmã, né? Não atemorize o teu coração, porque o Deus ao qual nós estamos celebrando nessa noite é um Deus que trabalha em prol da tua família. Louvado seja Deus. Hoje vamos estar pregando sobre o tema: o Deus que trabalha em favor da família. Queridos, todos nós sabemos que vivemos dias em que a família está sob intensa batalha, né? Intenso ataque espiritual. E eu vou mais além. A família não tem estado apenas sob intenso ataque espiritual, mas ela também tem estado sob um intenso ataque moral e também cultural. O conceito bíblico de família tem sido relativizado. O conceito bíblico de família tem sido desvalorizado e muitas vezes até destruído. Lares, é o que nós podemos ver nesses dias, lares fragmentados, relacionamentos quebrados e gerações inteiras hoje que estão amargando frutos de decisões que foram tomadas no passado, decisões que foram tomadas divorciadas da vontade do Senhor. Isaías de número 44, aliás, Isaías capítulo de número 64, ele nasce de um cenário de crise, de ruína nacional, ruína espiritual e familiar. O contexto que nós temos aqui, se você depois fizer um estudo de Isaías e você vai ver o contexto, que o que temos aqui é que nesse momento, nesse cenário, Jerusalém está destruída, o povo está em aflição, e o profeta, ele está clamando por uma intervenção de Deus. Olha o versículo de número 1. Quem dera abrisse os céus e descesse. Ele está clamando por uma intervenção de Deus. Que os céus se abram, Deus desça e Deus venha mudar aquele quadro.
o profeta ele está clamando por a intervenção de Deus. Mas no centro de tudo isso, surge uma declaração extraordinária da parte do profeta. É que Deus é um Deus que trabalha. O Deus que ele clama, o Deus que ele está pedindo que venha intervir naquela situação, é um Deus que trabalha por todos aqueles que nele esperam. E era isso que estava consolando o coração do profeta aqui nesse momento. O mesmo Deus, querido, que trabalha em prol das famílias de Israel, é o mesmo Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. E é o mesmo Deus que trabalha em prol das famílias presentes aqui neste santuário, para a honra e para a glória do nome dele. Isaías 64, versículo 4, querido, nos leva a conhecer com mais profundidade a respeito desse Deus que trabalha em favor da família. E o que eu aprendo aqui em Isaías 64, versículo 4, a primeira coisa que eu aprendo é que o Deus que trabalha em prol da família, em favor da família, é um Deus incomparável, irmãos. Porque no versículo 4 diz, no versículo 4 do nosso texto, diz: porque desde o começo do mundo, nenhum olho, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti. O profeta está falando aqui de um Deus incomparável, de um Deus que desde a antiguidade, fazendo toda essa retrospectiva, não encontrava nenhum Deus que fosse semelhante a ele. Então, a primeira coisa que eu aprendo num texto como esse, é que o Deus da família, o Deus que trabalha em prol da família, é um Deus incomparável. A outra coisa que eu aprendo aqui nesta noite, queridos, é que o Deus que trabalha em favor da família é um Deus vivo e é um Deus ativo. Porque ainda no versículo diz, continuando no versículo diz, que trabalha em favor dos que nele esperam. É um Deus que trabalha, irmãos. Deus que trabalha lembra um Deus que é vivo. Porque um morto não pode trabalhar. Se ele é Deus que trabalha, é um Deus vivo. E se ele é um Deus que trabalha, é um Deus vivo e ativo. E eu quero te dizer, família, nessa noite, que o teu Deus não está morto. É um Deus vivo e ativo e ele trabalha por você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus que se move, ele age em favor das famílias. E quando falamos de um Deus que trabalha, se fôssemos levar isso para uma questão mais teológica, isso aponta para duas coisas. Isso aponta para a graça de Deus, em primeiro lugar. Porque é o Deus que trabalha, ele trabalha não porque a igreja, não porque a família seja merecedora. Ele trabalha em favor da família por causa da graça dele. Não que a minha família, não que a sua família seja merecedora, mas é porque a graça dele o faz trabalhar em prol das famílias da terra. A outra coisa que teologicamente também aponta, quando falamos de um Deus que trabalha, lembramos que ele trabalha por causa da sua fidelidade, a aliança que ele tem para com as famílias. Ele tem aliança para com você, família. Ele tem aliança para com a minha casa. Ele tem aliança para com a sua casa. E ele trabalha por causa da sua graça. E porque ele tem aliança. E ele é fiel à aliança que ele tem para com a minha casa e para com a sua casa. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é sobre o Deus que trabalha. Mas o profeta não quer que eu fique apenas nisso. Ele quer que eu aprenda também como Deus trabalha. Ele é um Deus que trabalha, sim, mas como ele trabalha? Primeiro, ele trabalha com foco. Deus não sai atirando no escuro, irmãos. Ele trabalha com foco. Ele trabalha em favor dos que nele esperam. Olha o foco de Deus. Deus trabalha, mas ele trabalha com esse foco. Ele trabalha, ele tem prazer de trabalhar, ele se levanta para trabalhar, ele age em favor daqueles que nele esperam. Quantas famílias esperam em Deus aqui nessa noite? Pois eu tenho uma boa notícia para te dizer: o teu Deus trabalha por ti. E ele é fiel no seu trabalhar, para a honra, para a glória do nome dele.
Amém? Agora, ele trabalha por quem, irmãos? Porque nele espera. Eu fui dar uma olhada aí na língua original sobre o verbo esperar, e lá traz uma ideia muito, muito legal, que a gente precisa ver isso. Esperar, na ideia do hebraico, não significa passividade. Não significa esperar dentro de uma rede, balançando, tomando água de coco, e só esperando Deus fazer a parte dele. Não. O verbo no hebraico, elim hakelô, significa aquele que nele espera, né? Mas transmite a ideia de esperar com expectativa perseverante, esperar com fé paciente, esperar com confiança ativa. Então, esperar não é cruzar os braços e ficar esperando apenas o tempo de Deus agir. Não. Mas esperar significa ser perseverante nessa expectativa que o meu Deus é o Deus que trabalha pela minha casa. Esperar significa ter fé e paciência para esperar o momento de Deus agir em prol da minha família. Esperar significa confiar ativamente. O tempo está difícil, as coisas estão difíceis. Olha, mas eu espero com paciência no Senhor. Eu sigo confiante, ativamente esperando pelo trabalhar de Deus na minha vida e na minha casa. Famílias que confiam em Deus experimentam o agir invisível dele dentro do seu lar. Deus, ele age, irmão. Deus trabalha. Muitas vezes a gente não vê, porque ele tem o agir invisível dele, o trabalhar invisível. Mas ele está trabalhando. A palavra de Deus diz que ele trabalha em favor daquele que nele espera. E a palavra de Deus não mente. Se assim está escrito, assim eu creio, assim eu persevero, assim eu espero com paciência, assim eu espero com uma expectativa ativa no poder de Deus. Deus é um Deus que trabalha. E como é que ele trabalha? Além de trabalhar com foco, Deus trabalha sempre, irmãos. Sempre. O verbo aqui, trabalha, ele está dentro da gramática hebraica, ele está no imperfeito. Gramática hebraica é diferente da nossa. Lá está no imperfeito. E dentro da gramática hebraica significa que Deus trabalha e age continuamente, sempre. Então, quando a Bíblia diz que Deus é um Deus que trabalha, isso quer dizer que Deus não para de trabalhar, irmãos. Nós precisamos de descanso semanal, para recuperar nossas energias, mas Deus não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele não descansa, irmãos. Enquanto estamos descansando, Ele está trabalhando em prol da nossa família. Enquanto estamos dormindo, Deus está agindo, já ativo, trabalhando em prol da nossa casa. Ele trabalha sempre. É por isso que em João capítulo 5, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo diz: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus é um Deus que não descansa, irmãos. Ele trabalha sempre em prol da minha casa, em prol da tua casa. Por isso, meu irmão, não se permita, não permita que nada venha tirar do teu coração essa certeza que a tua família, ela não está jogada ao léu. A tua família está debaixo do olhar de Deus. E Deus é um Deus que trabalha em prol dela, irmãos. Deus é um Deus que trabalha em prol da família que nele espera. Se a tua família espera em Deus, pode ter certeza, Deus trabalha por ela, para a honra e para a glória do nome dele. Então Deus trabalha com foco, Deus trabalha sempre, mas Deus também trabalha de forma sobrenatural. Versículo de 1 e 2 do nosso texto. Versículo 1 e 2 diz assim: quem dera abrisse os céus e descesse, os montes tremeriam em tua presença, assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem. Então teus inimigos entenderiam a razão de tua fama. Aqui está falando de sobrenatural, irmãos. Quem dera abrir os céus e descesse. Abrir os céus e descesse não é algo comum, irmãos. É algo que você vê todo dia, isso aqui? Isso aqui é algo sobrenatural, irmãos. Então Deus é um Deus que opera no sobrenatural. Os montes estremecerem, na presença de Deus. Isso aqui é algo sobrenatural. As nações estremecerem.
os montes tremerem, ou os céus se abrirem, o Senhor descer, tudo isso aqui está falando de sobrenatural. E tudo isso aqui acontece no campo do sobrenatural. Então Deus é um Deus que trabalha com foco, Deus é um Deus que trabalha sempre, e Deus é um Deus que trabalha no sobrenatural. E outra coisa, nosso Deus é um Deus que, além de trabalhar com foco, além de trabalhar sempre no sobrenatural, Ele trabalha para surpreender. Ele trabalha para surpreender, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Veja o que aqui diz em versículo 3. Versículo 3. Quando descesse muito tempo atrás, o profeta aqui está falando de experiências do passado que o povo teve com o agir de Deus, com o trabalhar de Deus. E ele diz, quando desceste muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos, foram surpreendidos. Deus, há muito tempo atrás, quando Deus resolveu trabalhar em prol do seu povo e das famílias do seu povo, o profeta diz que Deus realizou coisas maravilhosas, milagres, que não esperávamos. O que Deus fez surpreendeu, foi além do que eles esperavam. Eles esperavam aqui, Deus fez aqui, porque Ele é Deus. E Ele é um Deus que surpreende. E eu gostaria de dizer na autoridade do nome do Senhor Jesus, que nesses dias Deus vai trabalhar em prol da tua família e a tua família vai ser surpreendida com o agir de Deus. Se tu queres, tu verás a glória de Deus vindo do teu lar. Ele é um Deus que trabalha no sobrenatural e Ele é um Deus que trabalha para surpreender. Deus trabalha, meu irmão, mesmo quando a família está em crise. Porque, como eu falei anteriormente, Isaías 64 fala de um contexto de crise. Eu falei que Jerusalém estava destruída, o povo em aflição, e o profeta clamando por uma intervenção de Deus na vida do povo. Mas, ainda assim, mesmo naquele cenário de crise, o texto declara que Deus trabalha. Mesmo no cenário de crise, o texto está dizendo que Deus é um Deus que trabalha. Não importa, família, a tua crise. O que importa é que o teu Deus trabalha por você em meio à tua crise. Não importa o deserto no qual, família, você está passando. O que importa é que o teu Deus, Ele tem poder de estar contigo em meio ao teu deserto, te colocar nos braços e te levar até o porto seguro, porque Ele é o Deus da tua vida e da tua casa. Não importa a aflição que você tem passado, família. O que importa é que Deus trabalha para enxugar todas as tuas lágrimas e te dar a vitória, porque Ele é um Deus que trabalha por você, família, que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não abandona as famílias em meio à crise, irmãos. Ele não age apenas nos lares que está tudo bem, não. Deus age nos lares que estão enfrentando crises. Deus, Ele age na vida da família que está passando por problemas. A crise não anula o agir de Deus, pelo contrário. A crise provoca o agir de Deus em prol da tua família. Louvado seja Deus. O silêncio de Deus nunca é a ausência do trabalhar dele em favor da tua casa. Não. O silêncio de Deus jamais vai significar que Deus não está nem aí para você, família. Pelo contrário. O silêncio de Deus trabalha que o Deus nos transmite a ideia que Deus, o Deus que trabalha no invisível, Ele está agindo. E no momento certo Ele vai te surpreender para a glória do nome dEle. O que acontece quando Deus resolve trabalhar em favor da família que nele espera? Acontecem muitas coisas, irmãos. Muitas coisas maravilhosas. Eu quero compartilhar com você algumas delas. Mas antes de falar sobre isso aqui, deixa o pastor Domingo, não sei se o pastor, eu acho que o pastor não percebeu, mas o pastor Domingo disse assim: irmãos, eu vou estar viajando, dá para você trazer a palavra no próximo domingo? Eu disse: tá. Deus tem me dado algumas palavras, está guardada,
espera o momento certo, chamado para pregar, eu oro a Deus e peço direção de Deus para ver qual é a palavra que Ele quer que eu compartilhe com a amada igreja. Mas eu falei para o pastor uma coisa, eu disse, pastor, domingo é culto da família. Lembra que eu falei isso? Porque eu não tinha nenhuma palavra preparada para o culto da família. E eu digo, e agora? Culto da família. Aí eu digo, eu comigo mesmo, né? Eu digo, eu não tenho nenhuma palavra preparada. Mas na mesma hora o Espírito Santo diz, você não tem, mas eu tenho. E eu vou te entregar, você vai estudar. Passei 4 dias estudando essa mensagem. E ele diz, eu vou te dar para compartilhar com o meu povo. E aí eu me alegrei no Senhor. Essa palavra pode até não falar com você, mas falou comigo poderosamente. E eu quero dizer que toda a honra, toda a glória é para Ele. Nem somente para Ele. Amém. Mas o que acontece quando Deus resolve trabalhar em favor das famílias que nele esperam? Primeira coisa que acontece é que nada, nem ninguém vai impedir o trabalhar dele em prol da tua família. Primeira coisa. Porque Isaías 43, versículo 13, o finalzinho do versículo diz, agindo eu, quem impedirá? A primeira coisa, quando Deus resolver trabalhar em prol da tua família, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa é que nada, nem ninguém vai impedir o operar dele. Ninguém. Abra comigo também aí, o irmão vai colocar, Isaías 14. Isaías 14, versículo 24. Amém? Olha o que está escrito. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim será. E como determinei, assim acontecerá. E no versículo 27. No 27. Olha o que ele diz. Pois se o Senhor dos Exércitos determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Então, nada nem ninguém vai impedir Deus trabalhar pela tua família, se Ele resolver trabalhar em prol da tua família. Nada nem ninguém. Porque o que Ele pensou vai acontecer, o que Ele determinou vai se cumprir. O que Ele determinou, ninguém vai invalidar, irmãos. Se a mão dele está estendida para te abençoar a família nesta noite, quem vai fazer a mão de Deus recuar, voltar atrás? Quem? Quem neste mundo? Quem? Quem pode se levantar? Que autoridade pode se levantar contra aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quem pode fazer a mão dele voltar atrás? Quem? Que Deus? Porque Ele é o Deus dos deuses. Ele é o maior dos maiorais. E querendo Ele operar por você, família, quem pode impedir? Quem pode impedir? Se Deus se levantar nesta noite para trabalhar em prol da tua casa, meu irmão, eu quero dizer que ninguém vai impedir nenhum plano dele para a tua casa. Jó 42. Jó 42, versículo 2. Jó 42, olha o que ele diz. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou frustrados os teus planos, inverteu aqui. Jó, que dialogando com Deus, ele diz que 2 coisas ele sabia muito bem. Jó disse, eu bem sei. Eu sei muito bem. Primeira coisa que ele sabia muito bem é que o nosso Deus, o Deus da família, é um Deus que tudo pode. Ele diz, bem sei que tudo pode. Bem sei que tudo pode. Pode todas as coisas. Pode fazer todas as coisas. E que ninguém pode frustrar teus planos. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus, se Deus resolver trabalhar por você nessa noite, nessa semana, nesse mês, nesse ano de 2026, quem pode impedir, quem pode frustrar o trabalhar de Deus em prol da tua casa, meu irmão? Se Deus resolver trabalhar em prol da tua família, Ele vai abrir caminho onde nem caminho existe. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus, se Ele resolver trabalhar pela tua casa nesta noite, Ele vai abrir caminho onde nem caminho existe.
Quer ver o contexto disso? Êxodo 14. Êxodo 14, o povo tem acabado de sair da terra da escravidão, do Egito. E o povo está saindo rumo à terra prometida, promessa de Deus. E aí o que acontece? O povo chega no momento que fica encurralado. Porque na frente tem um mar. O povo não pode atravessar. Mas o povo também não pode voltar. Porque atrás vem o faraó com seu exército. E o exército de faraó vem com um gosto de sangue na boca. Doido para devorar o povo de Deus. E agora? O que fazer? Como é que nós vamos nos livrar dessa situação? Nesse momento, Deus começa a trabalhar em prol de Israel. E Deus abre um caminho onde nem caminho existia. Deus abre um caminho no meio do mar. E o povo passa a pé enxuto no meio daquele mar. E o povo chega do outro lado. E o mesmo mar que se abriu para o povo passar, serviu de armadilha para Faraó e seu exército. Porque eles foram derrotados no meio daquele mar. O mesmo mar, o mesmo caminho que Deus abre para a tua família passar, é o mesmo caminho que Ele vai encontrar os teus inimigos, os inimigos da tua casa, e vai derrotá-los. Porque quem tem que ter vitória não é o exército inimigo, mas são as famílias que servem o Deus vivo. A vitória é tua, família, no nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai abrir para você um caminho onde nem caminho existe. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele mar não tinha caminho, mas o impossível aconteceu. Ele abriu o caminho para o povo passar. O mar se abre e uma avenida larga surge para as famílias de Deus passar. A família que espera em Deus vai caminhar por onde nunca caminhou antes. As famílias que esperam em Deus vão passar por lugares que nunca passou antes, porque é Deus que vai abrir o caminho. E é o caminho de vitória para você, família, no nome do Senhor Jesus. Quando Deus se levanta para trabalhar em prol das famílias que esperam nele, querido, Ele dá livramento em meio à guerra. Quem lembra de 2 Crônicas 20, rei Josafá, rei de Judá? A Bíblia diz que naquele momento, naquele cenário ali, 3 povos se juntaram para guerrear contra o povo de Deus. Os Moabitas, os Amonitas e uma boa parte dos Meunitas. Se juntaram para guerrear contra o povo de Deus. Mas Josafá recebe aquela ameaça e vai para a casa de Deus. E apresenta tudo aquilo diante de Deus. E aí Deus usa um profeta ali e entrega uma palavra para Josafá e para o povo de Judá presente naquele santuário. E aí Josafá começa a se revigorar espiritualmente. E aí o profeta diz que eles podiam ir para a guerra, porque Deus ia dar vitória a eles. E eles vão para a guerra. Mas Josafá, ele é estratégico. Ele diz, olha, amanhã nós vamos para a guerra, nós vamos enfrentar esse povo. É impossível, humanamente é impossível, só nós vencermos 3 povos reunidos. Humanamente falando é impossível, mas nós cremos no Deus do sobrenatural. Nós cremos num Deus que surpreende. Nós temos um Deus que trabalha, e Ele é vivo e Ele é ativo, e nós vamos nessa força. E aí eles foram para a guerra, mas antes de ir, ele disse, olha, agora eu tenho uma ideia. Eu vou colocar os cantores na frente do exército. Colocar os cantores na frente do exército significa colocar a adoração, colocar o louvor antes das batalhas. Então ele colocou os cantores na frente do exército. O exército caminhando e aqueles cantores na frente louvando a Deus. Meus irmãos, quando eles chegaram lá no lugar de combate, e aí eles não viram mais ninguém de pé. O exército inimigo estava todo lá, os cadáveres lá deitados no chão. Tudo no chão. Enquanto eles estavam louvando a Deus, Deus estava batalhando por eles, trabalhando por eles. E derrotou, deu cabo de todo o exército inimigo. O povo de Deus venceu a batalha sem ter que puxar ninguém ali teve que puxar a espada. Foi só a força de Deus. Família, essa guerra não é tua. Essa guerra é do teu Deus em primeiro lugar. Família, eu quero te dizer que em meio a essa tua crise, essa tua luta, coloca o louvor na frente da tua batalha.
Porque enquanto você estiver adorando, o Deus ao qual você adora, Ele é Deus de poder. E Ele vai se mexer, e Ele vai agir, e Ele vai trabalhar. E o teu exército, esse exército que se levanta contra ti, não importa se é um, não importa se são dois ou se são três, o que importa é que Deus vai fazer eles cair por terra. Porque, família, a vitória é tua no poder da palavra e no poder do Deus da palavra. E Deus é contigo e é um Deus que trabalha. Se você espera nele, não te preocupas com o exército, não te preocupas com o tamanho do exército. Fica atento e veja o grande livramento de Deus em meio à tua guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus trabalha, queridos, quando Deus trabalha, enquanto o povo espera nele e adora, a vitória chega. A batalha foi vencida e o povo não teve que puxar a espada. Ou seja, a batalha foi vencida não no poder do braço, não na técnica de guerra, mas o poder foi vencido pelo trabalhar de Deus em prol de Judá e das famílias de Judá. Quando Deus trabalha, Ele entra na guerra e dá vitória às famílias que nele esperam. Mais uma vez eu pergunto, tem família que espera em Deus aqui nesse santuário? Pois a vitória é tua no poder e no trabalhar de Deus. Louvado seja Deus. Quando Deus resolve trabalhar em favor das famílias que nele esperam, meu irmão, Ele reverte situações de humilhação em milagres. Vou repetir. Quando Deus resolve trabalhar em prol das famílias que nele esperam, Ele reverte situações de humilhação em milagres. 1 Samuel capítulo 1 fala de Ana. Quem lembra de Ana? 1 Samuel capítulo 1 fala de Ana, uma mulher que há muito tempo buscava no Senhor a capacidade de ter filhos, porque ela era estéril, e porque ela não tinha filhos, ela era muito humilhada. Porque a sociedade daquela época, uma mulher que não podia ter filhos, era uma mulher imprestável, não servia para nada, a não ser só para ser pisada, humilhada. E Ana, ela era muito humilhada. Ela sentia muito. Ela era muito magoada com aquela situação das humilhações. Mas Ana, ela nunca deixou de acreditar num Deus que trabalha. E ela buscava o agir desse Deus todos os dias. E aí Deus resolveu trabalhar em prol de Ana. E aí quando Deus trabalhou em prol de Ana, Ele mudou o quadro na vida de Ana. A esterilidade deu lugar à fecundidade. A humilhação de Ana foi transformada em testemunho de vida. Querido, quando Deus trabalha, Ele transforma lágrimas de humilhação em cânticos de vitória. 1 Samuel capítulo 1 fala de Ana humilhada. Mas 1 Samuel capítulo 2 começa falando do cântico de Ana. E falar do cântico de Ana é falar de mudança de vida. Falar de cântico de Ana é falar de transformação de Deus. Falar de cântico de Ana é falar de um Deus que reescreve uma nova história. O capítulo 1 fala de humilhação, mas o capítulo 2 fala de vitória. Queridos, talvez hoje, família, você esteja em 1 Samuel capítulo 1. Talvez hoje você esteja passando por um momento de humilhação. Talvez hoje você esteja passando por um momento de dor, por um momento de inquietação, por algo que tem roubado a paz do teu lar. Mas eu quero te dizer que o capítulo 2 de 1 Samuel vai se cumprir na tua vida. Vem cântico de vitória para a tua vida, vem mudança de Deus na tua vida, vem fecundidade de Deus para a tua família, vem milagre de Deus. Deus ele vai reescrever uma nova história dentro do teu lar, porque Ele é um Deus que trabalha por você, que nele espera, e Ele vai ser glorificado na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Se é para Deus, bata palma. Se for para mim, não. É para Deus, pode bater, irmão. Ele tem que ser glorificado mesmo, não é o homem, não. É importante que eu diminua e ele cresça. É o Deus, é para a glória dele. Amém?
Louvado seja Deus. Irmão, agora, já aprendi sobre o Deus que trabalha, já aprendi como Ele trabalha, já aprendi o que acontece quando Ele resolve trabalhar em prol da família que espera nele. Falta mais alguma coisa, irmão? Falta só mais uma. Falta só mais uma coisinha. Que coisa? Qual deve ser a postura, as atitudes da família diante desse Deus que trabalha? Isso é importante, a gente fechar essa mensagem falando sobre isso. Qual deve ser a postura da família diante desse Deus que trabalha em favor dela? Primeiro, confiar em Deus mesmo quando não há controle da situação. Confiar em Deus mesmo quando não há controle da situação. Muitas vezes, queridos, passamos por uma situação que a gente diz: pronto, não dá mais, fugiu do meu controle, eu não posso. Você não pode, mas o Deus que trabalha por você, família, Ele pode todas as coisas. Ah, isso fugiu do meu controle, mulher. Marido, isso fugiu do meu controle, não dá mais. Pode ter fugido do teu controle, mas o Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. E todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a nossa postura como família, diante desse Deus que trabalha em prol da nossa casa, é confiar nele mesmo quando não há controle da situação. Porque o salmista, no Salmo 37, versículo 4, ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. A situação está fora do meu controle, tá? Mas eu vou continuar me deleitando em Deus. E Ele vai trabalhar para realizar o desejo do meu coração. Ou seja, Ele vai derramar paz no meu coração. Ele vai trabalhar para que haja paz no meu coração. Irmão, mas você não sabe o que a minha família tem passado. Realmente eu não sei. Mas o Deus que trabalha em prol de você, família, Ele te diz hoje: entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele vai fazer, o mais Ele vai trabalhar por você. Está difícil? Entrega o teu caminho a Ele. Entregar o caminho, como o pastor já pregou aqui, é entregar a tua situação, a tua crise, entregar a tua dor, entregar a tua dificuldade. Entrega, mas entrega confiando a tal ponto que você já quer que o mais Ele vai fazer por você. Qual deve ser a minha postura? A minha postura como família diante desse Deus que trabalha pela família que nele espera deve ser de transformar o meu lar num lugar de oração. A crise está grande. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. A luta está grande, orem sem cessar. A batalha está gigante, orem sem cessar. A peleja está terrível, orem sem cessar. Transforma o teu lugar, o teu lar, num lugar de oração, irmão. E você vai experimentar o agir de Deus. Você vai experimentar o trabalhar de Deus. Enquanto você ora, Deus está trabalhando. Você não vai ficar sem resposta. A irmã Fabiana, ela diz aqui que Deus nunca deixa de responder. E é verdade, Deus nunca deixa de responder. Uma vez eu falei isso e um irmão me repreendeu e disse: não, irmão, porque eu já pedi tanto a Deus sobre um assunto e Ele nunca me deu. Eu disse: não, mas Deus respondeu. A questão é que eu quero que Deus responda do meu jeito, mas Deus responde com sim, Deus responde com não, e Deus responde também com espera um pouco, mas Deus responde. Deus sempre responde. E nessa noite eu estou crendo que Ele vai responder sim para a tua casa. Nessa noite eu estou crendo que Ele vai responder, Ele vai sinalizar para a tua casa de maneira positiva. Eu estou crendo nisso. Louvado seja Deus. Sabe qual deve ser a nossa postura como família?
diante desse Deus que trabalha por nós, deve ser de exercer a fé e a paciência em qualquer situação da vida, irmãos. Salmo 40, versículo 1 e 3, de 1 a 3. Salmo de número 40, versículo de 1 a 3 diz: olha, esperei com paciência pelo Senhor. Olha só, ele esperou com paciência, e essa paciência ela está revestida de fé. Aí o que acontece? Deus respondeu, ele voltou para mim, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Ele respondeu. Como é que ele respondeu? Mudando o quadro. Olha aí, continua o versículo. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos, e mudou o quadro. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor ao nosso Deus. E ainda transformou a dor num grande testemunho para a glória do nome dele. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Então, quem espera no Senhor, nesse Deus que trabalha com fé, vai ver ele se voltando para a sua casa, para a sua família, e vai responder. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai firmar os teus pés, tirar você desse lamaçal de dor, de preocupação, vai colocar na tua boca um novo cântico, não mais um cântico de desespero, mas um cântico de vitória. E o que ele vai fazer? Ele vai transformar tudo para o louvor da glória dele. Vai ser um grande testemunho, porque muitos vão olhar para a tua casa e ver o que Deus está fazendo no teu lar. E aí essas pessoas vão adorar a Deus, vão se render a Deus, vão temer a Ele, vão se converter a Ele, pelo trabalhar dele dentro da tua casa, meu irmão. Isso é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Salmo 27. Salmo 27, versículo de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que o exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invista contra mim ou se levante contra mim uma guerra, outra tradução diz assim, permanecerei confiante. E no versículo 14, espere pelo Senhor e seja valente. Corajoso, sim, espere pelo Senhor. Olha o conselho da palavra de Deus. Por que temer se você tem um Deus que trabalha em prol da tua casa? Não tem que se desesperar, é continuar exercendo a tua fé e paciência nesse Deus. Porque Ele está trabalhando, meu irmão. Ele é Deus vivo. E Ele é Deus ativo, como a gente já falou aqui nessa noite. Ele é Deus que trabalha. E o conselho é espera no teu Deus. Seja valente, família. Seja corajosa, família. Mesmo em meio à tua dor, em meio à tua crise, espera pelo Senhor. Ele trabalha por você que nele espera. Queridos, a família, quando ela exerce fé e paciência no Senhor, ela não age por ansiedade. Quando a família exerce fé e paciência no Senhor, ela não força a barra implantando soluções humanas, querendo dar cabo do problema. Não, ela permanece firme na fé. Ela permanece firme na fé. Por quê? Porque a família que resolve exercer fé e paciência no Senhor, é uma família também que vai aprender a respeitar o tempo que Deus estabeleceu para trabalhar por ela. Ela vai respeitar o tempo de Deus agir. Ela vai respeitar o tempo do trabalhar de Deus em prol dela. Então ela não vai agir por ansiedade. Ela não vai agir por desespero. Não, ela vai esperar com fé, com esperança no Deus que trabalha. E ela vai respeitar o tempo de Deus agir por ela, o trabalhar de Deus por ela. Porque ela entende que existe o tempo do homem, sim, mas ela espera o tempo do Deus que criou o homem. Ela espera o relógio de Deus para ela. Ela espera o calendário de Deus para ela. Então ela vai respeitar o tempo de Deus trabalhar por ela.
Sabe qual deve ser a postura da família diante desse Deus que trabalha? É continuar adorando apesar da crise. Atos capítulo 16 fala de dois servos de Deus, Paulo e Silas, estavam presos. Atos 16, 25 fala sobre isso. Eles estavam presos, estavam com crises. Eles eram família de Deus, eles eram homens de Deus, servos do Senhor, mas estavam em crise. E aí, como é que eles estavam ali? Murmurando, reclamando, se queixando? Não, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Sabe como é que eles estavam? Eles estavam ali adorando a Deus em meio à sua crise. Estavam presos, estavam na prisão, mas eles estavam adorando e não murmurando. Família, esse problema que você está passando pode ser uma prisão para você, mas a tua postura não deve ser de reclamar, a tua postura não deve ser de murmurar, a tua postura deve ser de adorar a Deus em meio à tua crise. E sabe o que aconteceu? Versículo de número 26. Olha o versículo 26. De repente, irmão. Quando Deus quer fazer, é de repente, é no tempo dele. E quem sabe, hoje é o de repente de Deus na tua casa nessa noite. Hoje, nessa noite, pode ser o de repente de Deus dentro do teu lar. Hoje, família, pode ser o de repente do Espírito Santo agindo no teu lar e te entregando vitória, trazendo por terra, derrubando por terra os teus inimigos e ministrando grande vitória na tua casa. De repente, houve um forte terremoto, o sobrenatural de Deus. E até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se saltaram. Antes era prisão, agora é liberdade. Antes era prisão, agora é livramento de Deus. Meu irmão, eu não sei qual é o tipo de prisão, tipo de corrente que está roubando a tua paz, família. Mas o que eu sei é que o Deus que trabalha é o Deus que você adora. E se você está adorando a Deus, mesmo em meio à tua prisão, mesmo em meio à tua crise, eu quero te dizer que de repente de Deus vai acontecer na tua casa. O terremoto de Deus vai ao encontro da tua família. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, profetizar. O terremoto de Deus, o terremoto aqui na terra, ele destrói, mas o terremoto de Deus, ele constrói. O terremoto que acontece aqui nas cidades, ele destrói as cidades. Mas eu quero te dizer que o terremoto de Deus, ele restaura, ele faz bem, e ele traz livramento de Deus. E por que não dizer que eu creio sim no terremoto de Deus, trazendo paz, trazendo quietude e livramento para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Família, nós precisamos aprender a adorar a Deus acima das circunstâncias. Nós só queremos adorar a Deus quando tudo está bem. Quando tudo está paz, eu tenho motivo para adorar a Deus. Mas as famílias que esperam no Deus que trabalha, são famílias que aprendem a adorar a Deus apesar das circunstâncias. As famílias que adoram Deus que trabalha, mesmo nos tempos de crise, elas aprendem a enxergar o seu Deus acima das suas crises. A tua crise pode ser grande, mas maior é o teu Deus. A tua crise pode ser enorme, mas grande é o teu Deus, e Ele está acima das tuas crises, família. Creia nele, Ele tem poder de transformar a tua crise em vitória. Ele é aquele mesmo que transformou a tempestade em bonança, e Ele é o Deus da tua casa, e Ele trabalha por você. Adorar em tempos de crise prepara o ambiente para o agir e para o milagre de Deus. Adorar a Deus em tempos de crise, adorar a Deus em tempos de dificuldade, prepara o ambiente do teu lar para o trabalhar de Deus, para o agir de Deus, para o milagre de Deus, para Deus reescrever uma história, uma nova história dentro da tua casa. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. O tempo ali é bênção, nós estamos dentro do tempo. Quero concluir essa mensagem falando que o profeta Isaías não descreve um Deus distante. O profeta Isaías, ele descreve um Deus que está sempre preparado para trabalhar em prol daqueles que nele esperam, vou querer dizer, em prol das famílias
aqui, que estão presentes nesse lugar que esperam nele. O grande problema de muitas famílias, queridos, não são as crises externas. Não são as crises que passam. Isso aí são problemas, claro. Mas existe algo que é maior do que isso. Sabe qual é o maior? Maior do que as crises externas é a crise interna. É aquela crise que, no meio da dor, é uma tentação para a família substituir a confiança no Deus que trabalha por mecanismos humanos. No meio da crise, nós somos tentados, irmãos, a substituir a nossa confiança no Deus que trabalha por mecanismos humanos. A gente quer dar o nosso jeitinho, aí a gente quer muitas vezes ensinar Deus a trabalhar. A gente muitas vezes bota a carruagem na frente dos bois, como diz aí no provérbio popular. Então esse é o maior problema. Não esperar o tempo de Deus, não respeitar o tempo de Deus agir. Mas o texto é muito claro. Deus não parou de trabalhar. Pelo contrário, Ele é um Deus que trabalha por todo aquele que nele espera. O que essa mensagem, o que o profeta, aquilo que o Espírito Santo comunicou ao meu coração para compartilhar com a amada igreja, é que a família precisa entender que enquanto ela ora, Deus age. A família precisa entender que enquanto ela espera, Deus opera. Nós, como famílias, precisamos entender através dessa mensagem que enquanto confiamos em Deus, Deus realiza o milagre. Enquanto a família adora, Deus vem com a resposta certa na hora certa. Enquanto a família se rende, Deus entra em ação, Deus entra com providência para abençoar a família. Queridos irmãos, que o Deus dessa casa, que o Deus ao qual eu e você adoramos, que o Deus ao qual a nossa família tanto espera e crê que Ele trabalha por nós, esteja abençoando a minha casa e a tua casa, cada família aqui representada, no nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com os amados irmãos. Amém? Louvado e toda a honra seja para Ele. Bendito é o nome do Senhor.